Oi, gente, meu nome é Marina, eu sou nova tutora de Biologia aqui do Projeto Feynman e esse é o meu primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. Então, o nosso tema de hoje é cadeias alimentares. Mas antes de falar sobre o tema propriamente dito, nós temos que entender alguns conceitos antes. Vamos começar falando então sobre a biomassa. O que é a biomassa? Ela é toda massa de matéria orgânica que constitui um ser vivo, então ela pode ser tanto de origem vegetal quanto de origem animal. As moléculas orgânicas são extremamente energéticas, então a biomassa é usada como um medidor para saber a quantidade de energia em uma determinada matéria orgânica. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, Marina, mas o que é essa energia? Da onde ela vem? Para onde ela vai? E eu te digo, toda energia que entra na biosfera, ela entra através dos seres autotróficos fotossintetizantes. Só relembrando aqui que os seres fotossintetizantes, como algas, plantas e algumas bactérias, transformam compostos inorgânicos, que no caso é o gás carbônico, e a água, isso na presença de luz, geralmente do sol, em moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas provenientes da fotossíntese são justamente a biomassa. Então, nós temos a energia luminosa do Sol sendo transformada na energia que está contida na matéria orgânica dos seres vivos. Daqui a pouquinho, nós vamos voltar a falar sobre a biomassa, que vai ter um papel extremamente importante na cadeia alimentar. Vamos ao tema principal, então. Cadeias alimentares ou tróficas são as relações que os seres vivos mantêm quanto à alimentação. Quando estamos falando de cadeia alimentar, estamos tratando de uma sequência linear específica de indivíduos. Agora, quando consideramos todo um ecossistema, nós usamos o termo teia alimentar ou teia trófica. No meio ambiente, nós podemos encontrar seres autotróficos e seres heterotróficos. Os autotróficos, já mencionados anteriormente, podem ser tanto fotossintetizantes como quimiosintetizantes. São esses seres que produzem o seu próprio alimento. Então, na cadeia alimentar, eles são chamados de produtores. Os seres heterotróficos, eles precisam buscar o próprio alimento. Então, eles fazem isso se alimentando de outros seres vivos. Os heterotróficos constituem o grupo dos consumidores. E eles podem ser consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e assim por diante. Vamos ver a diferença de cada um. O consumidor primário é aquele que se alimenta diretamente do produtor. Então, esses seres geralmente são herbívoros, ou seja, que se alimentam apenas de plantas, ou onívoros, que se alimentam de plantas e animais também. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam do consumidor primário. E o consumidor terciário é aquele que se alimenta do consumidor secundário, e assim por diante. Após a morte de um indivíduo, seja ele consumidor, seja ele produtor, a biomassa presente na sua matéria orgânica vai servir de alimento para os decompositores. Os decompositores são fungos bactérias que obtêm nutriente e energia da decomposição nos cadáveres e também de resíduos orgânicos como fezes e excreções. Esses seres atuam em todos os níveis tróficos. Eles podem adquirir nutriente desde os produtores até o consumidor quaternário. E eles são extremamente importantes para a natureza, porque eles são responsáveis por reciclar átomos de elementos químicos que compõem as moléculas orgânicas. Dessa forma, esses átomos se tornam disponíveis no ambiente novamente e podem voltar a fazer parte de outros seres vivos. Vamos a um exemplo prático bem simples, tá? Nessa imagem, nós podemos ver uma planta, que é o produtor, sendo consumido por um grilo, que é o consumidor primário, que está sendo consumido por um camundongo, que é o consumidor secundário, o qual serve de alimento para essa serpente, que é o consumidor terciário, que é consumida por esse falcão, essa águia, não sei exatamente, que é o consumidor quaternário. E uma coisa importante de observar é que todas as setas apontam para esse fungo. Esse fungo faz parte dos decompositores, e todas as setas estão apontadas para ele, porque significa que ele atua em todos os níveis. Então, se qualquer um desses seres morrerem, eles vão ser fonte de nutriente para os decompositores. Vamos passar para um nível mais complicado agora. Nós temos aqui uma imagem de uma teia alimentar. Como eu falei no começo do vídeo, a teia alimentar ela é mais complexa porque ela envolve diversos seres vivos e todo um ecossistema. Mas aqui, obviamente, nós não estamos representando todo o ecossistema, apenas alguns indivíduos.
Para não nos alongarmos muito, eu não vou me deter em detalhes específicos e analisar animal por animal aqui nessa teia. Então vamos pegar como exemplo o gavião. O gavião, nós podemos observar que ele pode ser tanto consumidor secundário quanto consumidor quaternário. Como isso funciona? O rato, ele vai se alimentar de plantas, flores, sementes, frutos, o que quer que seja. E esse rato vai servir de alimento para o sapo, que vai servir de alimento para a serpente, que vai servir de alimento para o gavião. E nessa cadeia alimentar, que eu acabei de citar, o gavião se encontra como consumidor quaternário. Fazendo uma outra análise, podemos perceber que o rato, que se alimenta das plantas, flores, etc., ele também pode servir de alimento para o gavião. E nesse caso, o gavião se encontra como consumidor secundário. Então, ele pode ser tanto consumidor secundário quanto quaternário. A teia alimentar, ela é muito complexa, porque ela envolve muitos seres vivos com alimentações muito variadas e que eles podem ocupar diferentes níveis. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, compartilhar com os amigos, para que mais pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo, todos esses vídeos e materiais incríveis. E encontro vocês numa próxima.